Tudo bem, queridos? Que bom a gente estar juntos, que nós estejamos sempre, não é? Quero que você, mais uma vez, nesta manhã, me ajude com paciência na reflexão, na meditação das Escrituras Sagradas. Eu confesso a você que quanto mais eu leio a Bíblia, mais empolgado, mais animado, mais renovado eu fico. Porque se não fora o Senhor, eu não tenho dúvida que há muito nós teríamos sido derrotados. Se não fora o Senhor que nos sustentou, que nos sustenta, nós não estaríamos de pé. Porque a Bíblia diz que só Ele nos mantém de pé, só Ele faz com que você e eu possamos ser a cada dia sustentados pelo seu poder, pela sua glória, pelo seu maravilhoso amor, pela sua bondade. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos que estão em Tessalônica, na segunda carta, ele escreveu uma primeira, e na segunda carta, quando ele escreve a esses irmãos, e no capítulo de número 3, eu vejo que a palavra de Deus, ela tem sempre uma revelação nova a cada dia, a cada leitura. Eu, pelo menos, tenho experimentado isso e penso que você também. Hoje pela manhã, você lerá comigo este texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e eu não tenho a menor dúvida que se à tarde, à noite ou amanhã, você ler este texto, o Espírito Santo vai trazer novas revelações dentro de uma perspectiva, dentro de uma área específica, dentro de uma necessidade específica sua, minha e de todos aqueles que amam ao Senhor e a sua palavra. Então, 1 Tessalonicenses, Paulo escreve esta carta abençoando aqueles irmãos e oferecendo a eles revelações tremendas. E nessa segunda carta ele continua reforçando então aquilo que esses irmãos deveriam buscar viver em Cristo em meio à sociedade. Porque veja, irmãos, seria uma incoerência muito grande nós pensarmos, eu sou salvo, eu sou de Jesus, eu tenho a vida eterna e agora, entre aspas, eu estou garantido. Não, meu irmão, minha irmã, nós estamos neste mundo, nós fomos alcançados, regenerados, escolhidos por Deus, nós fomos predestinados por Ele, nós fomos transformados, libertados, regenerados, para que nós agora possamos continuar o ministério de Jesus. Este é o propósito da nossa salvação. Nós não somos salvos para sermos livres do inferno. Nós somos salvos para proclamar a salvação em Jesus Cristo. Nós somos salvos para anunciar as boas novas do Evangelho a todos os homens. Nós somos salvos para anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos salvos para glorificar a Deus, para viver para Ele, para a glória dEle. Por isso que é muito importante, enquanto estamos saudáveis, com saúde, enquanto estamos bem, com recursos, e tudo, a gente poder investir muito a nossa vida, a nossa energia, a nossa mente, tudo aquilo que nós temos de melhor no reino de Deus, na proclamação da palavra, do Evangelho, do anúncio de boas novas de salvação. O apóstolo Paulo então escreve aos irmãos de Tessalônica e ele diz assim, 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 3: finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Anota aí, risca aí, põe aí na sua Bíblia aí, versículo 3 de 2 Tessalonicenses 3. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Por isso que o diabo não pode tocar em você,
Por isso que o diabo não tem poder contra a sua vida. Essa história satânica, maligna, de incredulidade, que fica falando que você, como cristão, como filho de Deus, será derrotado, fracassado, vencido pelo diabo. Isso é mentira do inferno. O maligno não pode te tocar, ele não tem poder contra a sua vida. Então você precisa tomar posse disso. A palavra de Deus está dizendo, como eu já tenho repetido isso aqui tantas e tantas vezes, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus Cristo, você é habitação da presença da glória de Deus, você é habitação do Espírito Santo. Jesus habita em você, Ele mora em você, você é casa, morada de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele, o Senhor que é fiel, Ele vai confirmar, Ele vai sustentar, Ele vai fazer com que você prevaleça e vai te guardar do maligno. Então diz o apóstolo Paulo no versículo 4, nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las, referindo-se à sua primeira carta. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ixi, esses crentezinhos que parecem montanha-russa, hora está lá, hora está cá, hora está lá, hora está cá, hora está cá. Constância, meu irmão, e crescimento. Vida cristã, gente, vamos prestar atenção. O mineiro tem muito de falar, presta atenção, senhor. A vida cristã, ela começa, ela não desce não, pessoal, ela vai subindo, é de glória em glória, é de fé em fé, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, crescer, evoluir. Você e eu precisamos a cada dia ter a constância, que o nosso coração receba a cada dia o amor de Deus que já está pelo Espírito Santo que nos foi dado. O fruto do Espírito é amor. Você e eu precisamos praticar, fluir esse amor. Nós nos ordenamos, diz o versículo 6, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Irmãos, as más companhias, diz a Bíblia, corrompem os bons costumes, diz o apóstolo Tiago. Você nunca deve deixar de estar com os pecadores para lhes pregar a palavra de Deus, mas você nunca deve conviver com os pecadores para ser contaminado pelas suas misérias, perversidades, iniquidades e impiedades. É isso que você tem que entender. Nós não fazemos acepção de pessoas, nunca, jamais, em hipótese alguma, porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas aqueles que se dizem irmãos e vivem na libertinagem e vivem no pecado, você não deve acompanhar estes. Você deve, sim, chamar a atenção deles, você deve alertá-los, você deve trazer uma palavra de disciplina, de alerta, uma palavra de ânimo para que eles possam sair desta vida, mas jamais vocês devem ter comunhão com gente que não anda segundo os princípios cristãos, com gente que não anda segundo a palavra de Deus, pois vós mesmos, diz a Bíblia no versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 3, vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, o apóstolo deixa muito claro, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Sensacional isso aqui, não é? Eu acho esse negócio que Paulo falou com os irmãos de Tessalônica, quando ele esteve com eles, isso aqui é um negócio, uma revelação perfeita, não é? Porque tem gente que é preguiçosa, não gosta de trabalhar.
Então ela deveria também fazer uma dieta de acordo com a sua vontade, com o seu ânimo e disposição de trabalho. Aquele que não trabalha, se não vai trabalhar, é melhor que ele não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Gente, isso já acontecia há 2000 anos atrás, hein? Olha, para você ver que a igreja é lugar de gente bagunçada, de gente imperfeita, de gente pecadora, de gente marginalizada, de gente falsa. É isso mesmo, porque algumas pessoas confundem, acham que vão para a congregação, para uma instituição, denominação, igreja, seja lá o que for, e ali só vai encontrar gente certinha, gente boazinha. Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dar uma notícia. Em todo lugar, tem gente de todo tipo, pois se no grupo dos discípulos, 12, no meio de 12 tinha um traidor, no meio de 12 que andava ao lado de Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, almoçava, jantava, tomava café da manhã, caminhava com ele, viajava com ele, vivia com ele, e não pouco tempo, 3 anos, e ainda assim era um traidor. Gente que andou com Jesus como Pedro e negou, e todos os outros discípulos juntos fugiram. Então você não tem que se espantar pela verdade de estar numa congregação e ter gente que não é séria, gente falsa, gente hipócrita, gente mentirosa, gente que trai. Isso é normal. Agora, você não precisa ser esta pessoa. Você pode se firmar segundo os princípios de Deus, fazer com que o amor de Deus seja o árbitro, o juiz, que a paz dele julgue seus sentimentos, julgue suas opiniões, suas ações e reações. Aí sim, começa em nós, a partir de nós. Então o apóstolo Paulo, ele está dando uma lição para a vida dos relacionamentos, e ele está falando isso para a igreja, ele não está falando isso para o mundo no sentido da impiedade e da iniquidade. Então ele diz claramente, eles andam cuidando da vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Se for necessário, diga para o irmão, olha, você não está andando conforme o princípio da palavra, eu não vou andar com você, porque você está envergonhando o Evangelho, e eu espero que você tenha vergonha de envergonhar o Evangelho, e se converta e se arrependa dos seus maus caminhos, e venha a ser curado. Todavia, diz o apóstolo Paulo, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Não é expulsar o irmão, não é rejeitar o irmão, é chamar o irmão, chamar a atenção dele, primeiro cuidando da trave que está no seu olho, depois tirando o cisco do dele. Está lembrado que nós já falamos sobre isso aqui. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, veja bem, princípios bíblicos para uma convivência cristã. Paulo está colocando de forma muito clara, que você pode viver no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecendo como luz. João disse que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, é luz, e onde há luz não pode haver trevas. Depois ele diz da sua primeira carta que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, e aquele que anda nele não pode andar em trevas. E agora vem o apóstolo Paulo e está dizendo aos irmãos de Tessalônica, olha, vocês precisam andar de uma maneira digna, vocês precisam conviver uns com os outros de uma maneira digna, porque vocês fazendo isso, cuidando, sendo verdadeiros, transparentes. Sabe, irmãos, tem muita gente que acha ruim de ter que confrontar o irmão. Aí vai dizer, mas eu não vou me meter na vida dele. Não, meu irmão, você não está se metendo na vida dele. Você está doando a sua vida para abençoar a vida dele, corrigindo, chamando a atenção dele, para que ele se converta dos seus maus caminhos, para que ele não colha o fruto da desobediência e da impiedade. É você sendo bênção na vida dele. Nós somos chamados, não é para ficarmos cuidando somente de nós não, viu pessoal?
Já falei isso aqui introdutoriamente. Você foi salvo para anunciar a salvação. Você foi salvo para anunciar as boas novas. Você foi salvo para anunciar o Evangelho. Você foi salvo por Jesus Cristo do pecado. Você foi salvo da natureza carnal, pecaminosa. Você foi libertado para que agora você seja um profeta, para que agora você anuncie as boas novas, para que agora você possa proclamar a palavra de Deus e anunciar Jesus Cristo e este crucificado, que livra o homem do pecado, que liberta o homem da mentira, que liberta o homem de Satanás, uma vez que a palavra de Deus diz que o maligno não pode nos tocar, que Deus nos guarda. Então, quando você se coloca nesta posição, não é posição de juiz, não é posição de julgar, é posição de alertar, de servir, de tratar o outro como irmão, sabendo que em momento algum, em hipótese alguma, nós somos melhores do que quem quer que seja. Meu irmão e minha irmã, se o nosso irmão está em pecado, se ele está vivendo uma vida debaixo de opressão maligna, se ele está vivendo uma vida de escravidão ao pecado, não julgue o irmão, auxilie, acolha, proteja, vá atrás, fale com ele em amor, fale a verdade, mostre a ele os princípios da palavra, fale com ele do poder de Deus que te libertou e vai libertá-lo também, anuncie a ele a vida nova em Cristo Jesus, ofereça a ele o poder transformador de Deus, ofereça a ele a revelação da palavra de Deus, porque pelo Espírito Santo que nos foi dado, você tem a capacidade de anunciar, de proclamar, de dizer ao próximo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele está entre nós para nos libertar e para nos dar vida. Então, quando o apóstolo Paulo coloca esta possibilidade de que nós venhamos a conviver na igreja, irmãos, a carta é escrita à igreja que está em Tessalônica. Não é escrita para a cidade de Tessalônica, não está sendo escrita para a população de Tessalônica, está sendo escrita para a igreja, que somos nós, você e eu, os que foram alcançados por Jesus. Está sendo escrita para aqueles que vão chegar, que estarão na igreja, muitas vezes por aqueles que não experimentaram uma transformação plena e poderosa e precisam experimentar essa transformação para que o poder de Deus se manifeste de maneira plena e abundante. E é através da sua e da minha, da nossa vida, que as pessoas experimentarão a graça de Deus, o amor de Deus. Você é um instrumento, você é o instrumento de Deus para esta terra. Você foi quem Deus chamou. Não fique pensando que Deus chamou a mim, chamou ao outro, chamou a outro, chamou a outro, chamou a outro. Não, Deus chamou você. É por isso que você foi escolhido. É por isso que você foi chamado. É por isso que você foi justificado. É por isso que tem um plano de Deus perfeito para a sua vida. Porque Deus quer usar você. Porque primeiro Ele te aprova e depois Ele te usa. Ele te aprova em Cristo. Ele te dá uma vida nova, um coração novo, uma mente nova. Já falamos e temos falado sobre isso aqui constantemente. É conhecer a Jesus Cristo e este crucificado, é ter o poder de Deus manifestado em nossas vidas de maneira plena e abundante, é saber e ter a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, é experimentar a paz de Deus estará com vocês em todo o tempo, diz o apóstolo Paulo. A esses irmãos que estão vivendo em Tessalônica, ele está dizendo, olha, a paz de Deus vai estar com vocês, o poder dele, a glória dele, a manifestação da sua bondade, dos seus milagres, das suas maravilhas, tudo isso estará em você, com você, e vai trazer, através da sua vida, o derramar da glória e da graça de Deus sobre todos aqueles que Deus colocar diante de você. Por isso, aproveite as oportunidades, não seja chato, não seja inconveniente, não seja indelicado, mas aproveite todas as oportunidades que Deus te oferecer para que você possa falar do amor dele. Nunca, lembre-se disso, nunca coloque-se numa posição de achar-se, de pensar que você é melhor do que qualquer outro. Jamais, em hipótese alguma, julgue o irmão ou sentencie o irmão dizendo, eu nunca faria isso, eu nunca,
Nunca diga nunca faria isto, meu irmão e minha irmã. Saiba que é a misericórdia do Senhor, é a bondade dele, é a graça dele, é o perdão dele, é o amor dele. Não somos nós, gente. Se nós nos firmarmos, se nós quisermos achar que é mérito nosso, capacidade nossa, nós vamos cair, gente. E a queda vai ser feia, porque o que precede, o que vem antes da ruína, o que vem antes da queda é a soberba no coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, para sabermos que este Deus maravilhoso tem uma obra perfeita para a sua, para a minha, para a nossa vida, e que esta obra já foi selada, executada, já foi feita. Meu irmão, quero que você mais uma vez, com muita paciência, abra comigo as Escrituras Sagradas. Romanos capítulo de número 8. Eu sei que talvez você já saiba de cor esse texto, mas vai ser sempre bênção para a sua vida, não se preocupe não, porque a palavra de Deus ela é bênção em todo o tempo. Romanos capítulo 8, versículo 26, a gente já falou sobre isso aqui muitas vezes, não é? A respeito da nossa vida, a dependência dele, com ele, e quando eu leio esse texto, renova a minha alegria, minha esperança, de que apesar de mim, ele faz coisas maravilhosas através de mim. Ele pode fazer isso. Apesar das minhas limitações, apesar das minhas finitudes, em mim e através da minha pessoa, ele vai operando maravilhas. Porque mesmo quando eu não sei o que fazer, ele faz por mim. Ele assume o controle. Veja Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha que coisa maravilhosa isso, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus está dizendo para você, olha, quando faltar palavras, quando a sua mente, sua energia, sua força cessar, e você não tiver forças para orar, mas quando você estiver com o seu coração diante de Deus, ainda que em silêncio, Deus vai ouvir o seu sentimento, o seu coração, a sua emoção. Você não precisa falar, às vezes você não sabe o que falar, você já não sabe mais o que pedir, nem como pedir. Então somente derrame-se diante do Senhor, renda-se a Ele, e Ele vai falar, Ele vai interceder com gemidos que não tem como ser expressos. Ele vai manifestar isso diante do trono, e o Senhor vai te responder. Portanto, a Bíblia diz no versículo 28, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado, você é escolhido, você foi separado, tem um propósito. Deus estabeleceu um propósito, nós falamos isso já aqui nesta manhã, e o propósito para a sua vida, para a minha vida, é conhecê-lo de forma mais íntima, para que possamos manifestar, para que nós possamos a cada dia proclamar o Evangelho, as boas novas. Então ele diz, aos que de antemão conheceu, diz de antemão porque foi antes da fundação do mundo, meus irmãos. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, destinou com antecedência, a estes chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida plena, abundante, uma vida como Ele declarou. E eu quero que você novamente abra comigo em 2 Tessalonicenses, que isso fique gravado no seu coração nesta manhã, quando o apóstolo Paulo, falando a esses irmãos de Tessalônica, este texto é tremendo, irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Todavia,
o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Portanto, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te justificou, Deus te glorificou, Deus chamou você para que você seja uma bênção, sê tu uma bênção. Deus chamou você para você proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas, testemunhar do milagre dele na sua vida, para que você seja um canal de milagres dele na vida do próximo. Seu testemunho, quando você conta o seu testemunho de salvação, de transformação, de vida nova, quando você conta o seu testemunho de libertação do pecado, quando você conta o seu testemunho de experimentar o perdão de Deus e de perdoar ao próximo, quando você conta o seu testemunho do amor de Deus por você e do seu amor pelo próximo, quando você dá o seu testemunho, é o testemunho manifestado pelo Espírito Santo. Portanto, não fique preso falando, exaltando, destacando o seu passado. Fale das coisas novas, porque a palavra de Deus está dizendo para você e para mim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, viva o novo de Deus hoje. É para Ele, é para a glória dEle. O melhor dele nós temos recebido. O maligno não pode nos tocar. Não tenha medo do diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que a palavra de Deus diz. Nós não devemos brincar com o pecado. Nós não devemos brincar com a tentação. O diabo nós temos que resistir pelo nome do Senhor Jesus Cristo e ele fugirá de nós. Ele não pode te tocar, ele não tem poder para tocar na sua vida, ele não tem poder para destruir os planos de Deus na sua vida, ele não tem nenhum poder para impedir o propósito, o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, nenhum. Tudo é para a glória dele. Ele tem o melhor para nós, o melhor para a sua vida, para a minha vida, Deus tem. Mesmo quando não sabemos como orar, o que pedir, como pedir, o Espírito Santo vem, mediante a nossa fraqueza, e intercede por nós junto ao Pai. Jesus Cristo, assentado à sua direita, intercede por nós junto ao Pai, e então nós recebemos do Pai toda a suficiência, toda a provisão, seja ela espiritual, emocional, física, em todas as áreas, e nada na nossa vida, repito e insisto, nada na vida dos filhos de Deus acontece sem a permissão de Deus. Nada. A palavra de Deus é muito clara. Então nós não devemos nos cansar de fazer o bem, não devemos retribuir o mal com o mal, não devemos pagar o mal com o mal, não devemos estar na roda dos escarnecedores, não devemos viver com os ímpios no sentido da impiedade deles, preste atenção, da perversidade, das ações malignas. Nós estamos e devemos estar com todas as pessoas para anunciar a salvação em Jesus Cristo, para anunciar o amor de Deus, a graça dele, a bondade dele, o perdão dele. Este é o nosso chamado, esta é a nossa vida. Nós vivemos para ele, para a glória dele, porque ele tem o melhor para nós. E o melhor de Deus sempre está por vir. Sempre o melhor de Deus está por vir. Ontem foi bom, hoje vai ser melhor, mas amanhã será melhor ainda, porque é de fé em fé, de glória em glória, com a paz de Deus inundando os nossos corações em todas as circunstâncias. Confira comigo, por favor, o versículo 16 de 2 de Tessalonicenses, capítulo 3. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente, eu amo esta expressão, continuamente, a paz em todas as circunstâncias. O que você está vivendo hoje que está tirando a sua paz, que está inquietando o seu coração? Dobre os seus joelhos e lance sobre ele toda a sua ansiedade. Apresente a ele todas as suas inquietudes. Coloque nas mãos dele todas as suas impossibilidades. Tudo que você não consegue resolver, fazer, coloca para ele. Fala assim, está aqui, está nas tuas mãos. Para que o Senhor lute por mim. Para que o Senhor me proteja. Para que o Senhor
Senhor me guarde do maligno, porque o maligno não pode me tocar, para que o Senhor me livre dos homens violentos, para que o Senhor me livre dos homens perversos e maus. Está aqui na Bíblia, gente. Finalmente, irmãos, versículo 1 de 2 Tessalonicenses 3, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, versículo 2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Promessa de Deus. Deus vai te livrar, Deus vai te libertar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger dos homens perversos e maus. Deus vai te guardar do maligno, Ele vai confirmar a sua fé, Ele vai confirmar a salvação, Ele vai confirmar a libertação, a transformação, porque o melhor de Deus é nosso, Ele tem sempre o melhor para nós, e o melhor de Deus, você já sabe, é viver segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle, como nós lemos lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, é viver para a glória dEle, é viver debaixo dos planos dEle, dos propósitos dEle, do chamado dEle. Nunca, jamais abandone o Senhor, jamais se revolte contra o Senhor. Meu irmão, o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é aquele que nos fortalece, nos guarda e nos livra de todo o mal. O Senhor nos dá paz, diz a Bíblia, continuamente e em todas as circunstâncias. Guarde estas coisas, estas verdades no seu coração. Ele te livra dos homens maus e perversos, Ele te livra e te guarda do maligno, Ele te dá paz continuamente. Olha que expressão linda, irmãos, versículo 16, Ele mesmo vos dê continuamente a paz e em todas as circunstâncias. Precisa de mais do que isso? Que o Senhor nos dê paz continuamente e em todas as circunstâncias? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a glória que vem dele, que em todo tempo e em todas as situações e circunstâncias Ele te dê a paz, porque Ele sempre tem o melhor para você, para mim, para todos nós, para os seus filhos.